efeito em termos de sistemas de coordenada, ao sair de um sistema de coordenadas dominado pelos vetores unitários I e J e irmos para um sistema de coordenadas que é orientado pelos vetores R chapéu e θ chapéu, é uma mudança de perspectiva. E essa mudança de perspectiva nos dá alguns insights, nos dá alguma informação diretamente na expressão da própria aceleração. Se não vejamos como é que era a aceleração escrita de maneira geral lá no sistema de coordenadas retangular. No caso, o sistema de coordenadas utilizando essa orientação aqui dos vetores, né? A orientação fixa para o vetor I e para o vetor J. Nesse caso, o que se tinha é que nós tínhamos a situação no qual a aceleração, segunda derivada da posição com respeito ao tempo, aceleração A, seria escrita como uma derivada segunda da posição. Então vamos usar a notação ponto para ficar uniforme. Então isso aí seria x, dois pontos, i, mais y, dois pontos, j. De olhar para a expressão, a gente nota que o objeto observado no sistema de coordenadas dominado por i e j, ele tem igual comportamento ao longo dos dois eixos, né? Vamos supor que a gente estivesse restringindo o movimento desse objeto a uma equação que ligasse a coordenada x à coordenada y, algo do gênero: eu gostaria que x ao quadrado mais y ao quadrado fosse igual a uma constante. Pensar em r ao quadrado, ou seja, nessa circunstância aqui a gente está pensando num círculo, ou seja, a trajetória do objeto estaria presa no círculo. A gente, de olhar para as equações, para implementar isso, a gente precisa sempre dessa equação auxiliar, ó, juntando as duas variáveis x e y. E no caso da aceleração escrita em coordenadas polares, a gente vai ficar com a seguinte expressão: a aceleração é igual à expressão que a gente chegou na parte 2 dessa dedução. A gente vai ter um primeiro termo, que seria um r dois pontos, menos um r θ ponto ao quadrado. Esses dois termos na direção do vetor unitário r chapéu, acrescido a um termo que é duas vezes r ponto θ ponto somado a r θ dois pontos, isso tudo na direção do vetor θ chapéu. Então quem dá a direção e sentido é θ chapéu e r chapéu. E aqui, se nós estivermos tratando de um círculo, o que é que a gente tem de fazer? No caso do círculo, no lugar de ter uma equação que relaciona todo o plano, ou duas variáveis, né? Nós simplesmente vamos olhar para uma única variável. A gente vai dizer que r igual a um errão constante implica que a gente está tratando do círculo. Ou seja, uma trajetória circular. Ao fazer isso, a gente tem que r ponto, que é a primeira derivada de r com respeito ao tempo, é zero, e também que r dois pontos, segunda derivada, ou a próxima derivada, continua sendo nulo. E no caso de um círculo, o que a gente vê naquela expressão é que toda a equação que porventura, parte da equação que porventura depender de r,
ou de R ponto, das derivadas de R, ela vai desaparecer. Então significa que esse termo desaparece, esse termo desaparece, só sobra os outros dois termos, quais sejam esse e esse aqui. Então a equação fica escrita de um jeito mais, digamos, amigável, mais simplificado, melhor dizendo, passa a ser aceleração A, continua sendo vetor aceleração, vai passar a ser menos R θ ponto ao quadrado, isso na direção de R chapéu, mais um R θ 2 pontos na direção de θ chapéu. E aqui, como foi dito, a gente identifica uma aceleração centrípeta, que é esse termo, e você tem aqui uma aceleração que depende do ângulo, é uma aceleração tangencial, depende do fato do ângulo, não só do ângulo variar no tempo, mas do ângulo, a velocidade angular variar no tempo. Não, ia escrever angular, ela é angular mesmo, mas não é só a aceleração angular é θ 2 pontos. Agora isso aqui é uma aceleração tangencial. E, ou seja, uma aceleração tangencial ela está se dando exatamente na direção desse vetor, que é o vetor θ chapéu. E uma aceleração centrípeta ela é radial, então está na direção do R chapéu. Esses insights a gente tem de maneira direta, né? Ou seja, independente da escolha ou seja, não está dependendo de uma equação que relacione Rθ, a gente já olha para os valores. Então, se você particularizar ainda mais essa expressão, suponha que você resolva que você vai particularizar ela ainda mais. Você vai dizer que você deseja trabalhar com velocidade constante, ou seja, movimento circular uniforme. Se vai existir movimento circular uniforme, significa que θ ponto é uma constante. Em outras palavras, θ 2 pontos é igual a zero. E no movimento circular uniforme, a gente tem outra simplificação, que essa aceleração passa a ser apenas radial, ela é só centrípeta. Vai me dar menos R θ ponto ao quadrado na direção de R chapéu. Talvez alguém tenha dificuldade de observar esse termo e entender que ele é um termo de aceleração centrípeta, porque no Halliday a expressão da aceleração centrípeta é escrita assim, ó. Aceleração centrípeta é igual ao módulo de V ao quadrado dividido pelo raio. Bom, aqui não está aparecendo que tem aceleração centrípeta, mas a gente se lembra que a velocidade V escrita dessa forma aqui, em termos da angular, ela é R1 vezes ômega, onde ômega é a velocidade angular. E se você entende que θ ponto é a velocidade angular, esse é o fato que a gente está tratando aqui, a expressão fica que V é igual a R θ ponto. Você eleva ao quadrado, dá todo mundo ao quadrado, e agora eu vou mudar de linha para continuar o cálculo. Então, você tem que a aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado, que é R ao quadrado, θ ponto ao quadrado, dividido pelo raio R. Aqui isso cancela com o raio, e você tem que isso dá R1 θ ponto elevado ao quadrado. Esse é o módulo da aceleração centrípeta lá do Halliday, que a gente vê que é idêntico a isso que a gente chegou aqui, né?
Bom, e esse termo aqui vale ressaltar, ele surge, eu ia dar um exemplo aqui, mas um exemplo que vocês não estão acostumados, que é o exemplo no disco de vinil, partindo do repouso e gradativamente chegando na sua velocidade constante de reprodução das faixas. Antigamente, a gente, quando ouvia um disco de vinil, a gente colocava a agulha de leitura do disco, pegava o braço do toca-discos, colocava a agulha de leitura na superfície do disco e aí a gente ligava. E leva um certo tempo para ele sair do repouso e atingir a velocidade normal. Se estivesse no meio da faixa, ou seja, no meio da música, a gente ouviria uma voz que começaria grave e iria muito grave, até inaudível, ou um instrumento musical, até um determinado volume que passasse a ser audível para a gente. E o que acontece é que esse fenômeno a gente estaria percebendo auditivamente a aceleração angular. De fato, a aceleração tangencial, né? Porque é a angular, que é essa, vezes o raio. Isso dá a aceleração tangencial. E a gente ouvia claramente que havia uma diferença, ou seja, a velocidade de reprodução estava sendo alterada. A gente pode ver isso, por exemplo, também num carrossel, em algumas circunstâncias que você varia a velocidade angular, surge esse termo, né? Que é esse termo tangencial da aceleração. Pois bem, e isso é um caso do movimento circular, ou seja, esse ponto P ele está preso a uma distância fixa R de um ponto pivotante. Então o objeto pode fazer um movimento ao longo dessa direção aqui. Vou tentar aumentar isso. Aqui. Isso. Fica melhor. Isso aqui, isso vem pra cá. Isso. Ao longo dessa direção. Essa é a trajetória. Vocês estão vendo só parte do círculo, mas é para mostrar que ele estaria preso ao longo dessa direção aqui. Bom, o outro caso, ou no caso do ponto P, que ponto P, esse ponto P mostrado aqui, né? Vou pegar uma outra cor. Esse ponto P mostrado aqui. Ele poderia, no máximo, executar um movimento progressivo anti-horário ou um movimento ao longo da direção horária, né? Essa seria a ideia. Bom, uma outra possibilidade é nós termos o ângulo θ fixo. Se você tiver o ângulo θ fixo, você vai estar na seguinte circunstância. Com θ constante, a gente vai poder apenas variar o tamanho do raio. Então, se você vai poder variar o tamanho do raio, a trajetória que a gente vai estar interessado vai ser nessa aqui, ó. Não interessado, mas a trajetória aqui, o sistema vai estar preso, vai ser essa. Uma trajetória ao longo dessa direção. E, claro, isso vai caracterizar o movimento apenas retilíneo, né? Então, você teria uma situação de movimento apenas retilíneo. Nessa situação de movimento retilíneo, estabelecido por θ constante, como é que fica aquela equação? No caso, essa equação aqui, ó. Como fica essa equação que nos explicita a aceleração em termos dos vetores unitários R chapéu e θ chapéu? Bom, se A é constante, se θ é constante, vai implicar que θ ponto é zero e, evidentemente, θ dois pontos, que é a segunda derivada temporal de θ,
também é nulo. Ambos são zero. Se ambos são zero, a gente nota claramente que esses termos aqui, eles desaparecem da equação. Quais termos? Esse desaparece e esse desaparece. Só sobra o termo R dois pontos, que está multiplicado por R chapéu. A conclusão, então, é que, nesse caso, a aceleração se reduz a aceleração, ela se reduz à expressão R dois pontos, derivada do tamanho R com respeito ao tempo, vezes o vetor unitário R chapéu. Então, dizendo claramente que você pode ter um R dois pontos positivo, que esse ponto, o P, estaria indo nessa direção, ou um negativo, estaria indo nessa outra direção. Pois bem, mas você pode ter a seguinte circunstância, que é o seguinte: uma combinação, uma simplificação de uma combinação do movimento circular e com variação no raio. Então, a gente poderia ter a seguinte situação. Vou até usar uma cor diferente porque é uma situação nova. A situação nova vai ser: você não tem θ constante, mas você tem θ ponto igual a constante, e você tem R ponto igual a constante. Nessa circunstância, a gente vai ter θ dois pontos igual a zero, simultaneamente R dois pontos igual a zero. Bom, esse seria um movimento em que todos os pontos do plano podem ser visitados, a depender de outros vínculos que pode ter no movimento. Se todos os pontos do plano podem ser visitados, com a limitação de que a taxa de variação da velocidade angular é zero e a taxa de variação da velocidade linear vai ser zero, pelo menos a componente ao longo do raio. Quando você faz isso, os termos que você elimina agora da equação são, além desse que eu mostrei aqui, esse aqui você não elimina. Deixa eu ir lá apagar. Esse aqui não está eliminado, porque você tem R ponto. Os que eu cortei ali já se encontrariam eliminados. Aqui eu teria o R ponto. Volta. Aqui você teria R ponto. Nossa, ficou feio. Aqui. Você teria um R ponto. Esses dois desapareceriam e o outro que vai desaparecer é esse termo. E a conclusão é que você tem apenas um tipo de movimento. Ah, não, esse termo aqui também não some. Você vai ter um movimento mais simplificado, mas nem tanto. Porque aquele ali é θ ponto. Θ ponto seria uma constante. Toda hora eu... Um segundo aqui, pronto. Ótimo. Aqui você teria θ ponto elevado ao quadrado, né? Então, aqueles dois termos desapareceram, que dependiam das segundas derivadas, né, de θ e de r, e você passa a ter a seguinte simplificação para a aceleração. A aceleração ela passa a ser uma aceleração centrífuga, menos centrípeta, a palavra me escapou aqui, θ ponto ao quadrado na direção de R chapéu, ou seja, uma aceleração apenas radial para dentro, mais uma aceleração que é aquela que eu falei para vocês no final da parte 2, que é o R ponto, termo cruzado R ponto, θ ponto, se manifestando tangencialmente
ao longo da direção θ-chapéu. Esse tipo de aceleração a gente experimenta, esse termo aqui, né? Nós experimentamos se você está na periferia se você está no centro de um carrossel e tenta se movimentar do centro do carrossel em movimento para a periferia do mesmo. O carrossel com movimento circular uniforme e você numa velocidade aproximadamente constante ao longo do raio. Você vai notar que vai surgir esse termo, que é um termo tangencial, lutando contra a sua inércia de movimento. Esse é o famoso termo da aceleração de Coriolis.